Hoje aqui no Meteoro a gente explora essa rica interseção entre tráfico e fé. Eu estou dizendo que é rica, mas também não estou elogiando a atividade legal, não é isso. É que quando a gente estuda essa interseção, muita coisa se revela aí sobre o Brasil, sobre a nossa sociedade. A Viviane que está aqui, ela pesquisa isso e a gente está tendo aqui uma conversa muito produtiva a respeito dessa interseção. E aí eu queria saber, quando o tráfico se torna evangélico, se é que se torna evangélico, o que é que isso muda na maneira como o tráfico funciona? Professora Viviane, quando eu tenho uma fé e me guio ou uso essa fé para me guiar no mundo, eu atuo de uma maneira. Se eu tenho outra fé e uso essa fé que é diferente, com outros preceitos éticos tal para me guiar no mundo, eu faço outra coisa, né? E aí, o tráfico, a gente vai acompanhando aqui, vê substituições como essas, né? Saem santos e entra os santos católicos e entra a fé neopentecostal. Então sai São Jorge, sai Nossa Senhora, me parece que é isso, e entra Jesus, entra a fé neopentecostal. Quando a fé do tráfico muda, o tráfico muda, professora? É uma boa pergunta. Às vezes, mas não necessariamente. Porque quando a gente fala de fé do tráfico, parece que a gente está falando que todo tráfico tem uma única fé. E não é verdade. Então, nós temos, no Rio de Janeiro, a gente tem algumas facções. Tem o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, tem as milícias e tem a participação do Estado. Então, a gente está falando aqui de pessoas que professam religiões diferentes dentro desses segmentos. No Comando Vermelho tem traficantes que se declaram evangélicos, talvez, ou tem traficantes que são desviados, tem traficantes que vão à igreja, que têm aproximações, que cantam louvores, que fazem orações. A gente consegue identificar esses traficantes com uma expressão de uma religiosidade evangélica em diversos segmentos, em diversas facções. No Complexo de Israel, especialmente, a expressão religiosa, a confissão religiosa, essa identidade religiosa, ela faz parte da dominação do território, dessa construção ética, para além dessa identidade. Então, se a gente tem um traficante que tem expressões religiosas, que se aproxima do movimento evangélico no Comando Vermelho, ele não necessariamente vai demarcar um lugar com elementos religiosos evangélicos nessa dominação. No Complexo de Israel, quando esse lugar é dominado e é organizado a partir de uma revelação, segundo o Peixão, que ele recebe de Deus, ele precisa tomar a Cidade Alta para libertar aquele lugar do Comando Vermelho. Então, nessa revelação e nessa instrução que Deus dá a ele em revelação, e aqui a gente já percebe uma dinâmica diferente, o crime também recebe estratégias de avanços, de dominação, de conquistas e de guerras a partir dessa revelação que Deus dá a ele na experimentação religiosa que ele vive. E ele afirma que Deus deu a ele uma direção de tomar o Complexo de Israel. Tem um áudio viralizado no YouTube em que ele afirma que Deus daria o Complexo de Israel para ele, que Deus daria a Cidade Alta para ele antes mesmo do Complexo de Israel ficar conhecido, e que ele tomaria aquele lugar em nome de Deus, que isso não era um compromisso que ele tinha com os parceiros dele do mundo do crime, não era um compromisso que ele tinha com ninguém, mas que era um compromisso que ele tinha com Deus de Israel, porque Deus prometeu que daria aquele lugar a ele. E ele toma realmente a Cidade Alta um pouco depois, e ele grava um novo áudio que também está disponível no YouTube, onde ele diz que a Cidade Alta agora é do Deus vivo lá de Israel. E quando ele faz essa anunciação, esse complexo que é composto por 5 favelas começa a ficar conhecido como Complexo de Israel lá em 2016, 2017. Então, por exemplo, a proibição do crack, algumas dinâmicas do crime, as orações matinais, as revelações de avanço, de recuo, as estratégias que ele usa na guerra, a experimentação dele religiosa é de conhecimento dos moradores da favela, quando ele ora no monte, a igreja que ele frequenta na comunidade. Então, tem uma identidade, uma estrutura, a participação da religião nessa estrutura da facção e da ética e da dinâmica dessa facção, quando a gente fala de Complexo de Israel, que é um pouco diferente de quando a gente fala de outras comunidades e de outras facções. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo.
até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso. Nos anos 70, para vender leite em pó, uma empresa tentou convencer o mundo de que o leite materno não tinha nutrientes suficientes. E deu certo. Toneladas e mais toneladas de leite em pó foram vendidas, agravando a desnutrição infantil em alguns dos países mais pobres do mundo, é verdade, mas gerando muito lucro para os acionistas no processo, demonstrando uma grande responsabilidade administrativa. Essa mesma empresa agora, em nome de seus valores, em nome da proteção daqueles que nela investem, foca seus negócios no acesso à água. Ouça aí a palavra do CEO. Água gratuita é coisa do passado. O negócio agora é transformá-la em mercado. Die eine Anschauung, extrem würde ich sagen, wird von einigen von den NGOs vertreten, die darauf pochen, dass Wasser zu einem öffentlichen Recht erklärt wird. De que empresa falamos aqui? Bom, que outra empresa teria coragem de ir tão longe para satisfazer os seus acionistas, senão a Nestlé? A Nestlé fabrica muita coisa, incluindo seu chocolate preferido, que pode ou não ser feito com o trabalho escravo de crianças africanas. E o acionista não precisa ter medo de boicotes, jamais. A Nestlé tem 2.000 produtos, são 2.000 marcas. A empresa é a prova de boicotes. Acionista, aposte na Nestlé. Não há nada que a empresa não faça por você e pela multiplicação do seu dinheiro. Pesquise e descubra mais sobre o histórico da empresa. Nestlé. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.